Muito bom dia a todos. Cumprimentar naturalmente todos os senhores deputados, dar as boas-vindas ao Sr. Ministro da Educação e ao Sr. Secretário de Estado e vamos então dar início à audição ao Sr. Ministro da Educação a requerimento do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal para prestar esclarecimentos relativamente ao Plano 23-24 Escola Mais. Recordar a grelha de tempos desta audição. O Grupo Parlamentar requerente tem uma intervenção inicial de 5 minutos, depois o Sr. Ministro terá 5 minutos também para responder, a que seguirá depois as intervenções dos restantes grupos parlamentares, que terão 5 minutos cada e, portanto, a resposta do Sr. Ministro será imediata à intervenção dos grupos parlamentares. No final da audição, o Grupo Parlamentar requerente terá mais 3 minutos e o Sr. Ministro também terá mais 3 minutos para responder. Portanto, Sra. Deputada Carla Castro, faça favor, tenha a palavra. De Estado. O Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal tem definido o Programa de Recuperação de Aprendizagens desde o início, tem acompanhado com preocupação a execução e monitorização do 21-23 e plano já, o qual nós lutámos inclusivamente por uma implementação mais precoce e sempre tentámos elevar a fasquia do ponto de vista da qualidade, da medição da eficácia e termos boas bases para tomadas de decisão do ponto de vista de política pública. Também nos equacionamos e quanto mais vai decorrendo o tempo, até que ponto há muitas medidas que não deveriam passar a ser estruturais e não meramente conjunturais do ponto de vista do plano, também como merece apuradas reflexões, até que ponto não beneficiaríamos de um modelo diferente de gestão escolar, nomeadamente com mais autonomia das escolas, para poder gerir as próprias ações. Agora existe o Plano 23-24, as preocupações adensam-se com o parecer do Tribunal de Contas que originaram, com a auditoria, que originaram este pedido de audição, justificando o caráter de urgência e que inclusivamente foi aprovada por unanimidade na Comissão. Muitos dos receios que tínhamos vindo a demonstrar em diversas audições, em diversas situações, verificaram-se com razão. Muitos dos receios, nomeadamente sobre o suporte rigoroso e para tirar lições para este Plano 23-24, é fundamental nós olharmos para estas aportações do Tribunal de Contas. Vamos fazer uma ligeiríssima viagem pelo tempo para contextualização, que em 2021, 2022, mediante decisão prévia com base no Plano de Recuperação de Aprendizagens, ficaria decidido se haveria a prorrogação para 22-23. Desde o início nós lutámos quer pela renovação e não deixámos o tema cair, mas houve logo muitas dúvidas, nomeadamente sobre o investimento dos famosos 900 milhões, que seriam muitos deles para a própria digitalização e não vocacionados diretamente para a recuperação das aprendizagens. No início de 2023, como reconhecimento da importância deste tema, a Iniciativa Liberal propôs prolongar o Plano 21-23, uma resolução juntamente com o PSD. Note-se que, para além do prolongamento, e isto é bastante importante, tendo em consideração a auditoria do Tribunal de Contas, a nossa resolução inclui recomendações claras sobre a necessidade de avaliar e apresentar a eficácia do plano ao nível, nomeadamente, dos alunos abrangidos e do impacto das ações. Um dos pontos da nossa resolução que foi chumbado em sede de especialidade dizia apresentar um relatório detalhado sobre a alocação e distribuição de recursos humanos e materiais do investimento feito para a recuperação das aprendizagens até à data. A redação aprovada foi muito mais vaga, menos exigente e menos comprometedora. Reforçamos esta importância que vem agora referida pelo Tribunal de Contas. Temos também sido alertado bastante e que vem de novo nesta auditoria que referenciamos as taxas de adesão das ações ao nível das escolas, o impacto das medidas, sendo que muitas vezes a semântica utilizada é a percepção de impacto e não o impacto, são coisas bastante diferentes. Podem passar ao lado de alguma celeridade no debate, mas é muito diferente e por isso foi com tristeza, mas não com surpresa, que nós vimos os resultados da auditoria. Os problemas identificados vou citar pelo Tribunal de Contas. Na definição do plano não há indicadores e metas pré-definidos, no financiamento há informação insuficiente, na execução das ações apenas 14% são concluídas e apresentam diversos constrangimentos e na monitorização e avaliação com insuficiências no sistema de acompanhamento e controle, com diagnóstico e avaliação limitados e na existência de um sistema de recolha de informação fiável. Volto a dizer, cito o Tribunal de Contas. A resposta, em contraditório do Ministério, também não nos satisfez.
Primeiro, o Ministério diz que a ação central do plano decorre nas escolas, pelo que importaria que a recolha de informação para a auditoria tivesse contado com uma maior participação nas escolas. Isto merece a maior estranheza, porque não será certamente a sugestão que seja o Tribunal de Contas a fazê-lo. Se as escolas não aderem, mas o que é que se passa? Não deverá ser falta de compromisso, será falta de liderança? O que é que se passa efetivamente? O Governo, nós insistimos que é importante ser não diretor de escola, mas sim regulador e supervisor. Em segundo lugar, o Ministério afirma que a maioria do financiamento é origem comunitária, que obriga um rigoroso reporte da execução física e financeira. Excelente. Onde é que estão, então, esses rigorosos reportes para informação dos diversos grupos parlamentares, para escrutínio, para além do facto que insistimos que haver ou não fundos europeus não faz com que não haja cabimento orçamental dentro do Ministério da Educação e, portanto, é importante que os planos de recuperação, que as ações continuem independentemente de haver orçamentação por via europeia ou não. E, por fim, o Ministério diz que a execução do Plano 21-23 e as aprendizagens que essa execução permitiu alcançar estarão na preparação do ano letivo 23-24. Ora, aqui há um paradoxo, porque essa eficácia, o próprio Tribunal de Contas reitera que não está medida, quantificada, monitorizada, completa. Terminando, mais algumas perguntas concretas. Para concluir, Sra. Deputada. Gostaria de perguntar se na elaboração do Plano 23-24 estão a ser tidas em conta as conclusões da auditoria do Tribunal de Contas, o que está a ser feito para responder às recomendações da auditoria do Tribunal de Contas, nomeadamente as insuficiências ao nível da monitorização, e é importante que haja mais transparência e detalhe orçamental no plano. Por fim, perguntar se reconhece as críticas e possibilidade de melhoria perante a auditoria do Tribunal de Contas e pergunto diretamente, porque é sabido que nós temos divergências em relação aos dados, avaliação, quantificação, mas mais do que uma lógica de quem tem razão. O importante é que aprendamos para beneficiar do plano em curso e, terminando mesmo agora, Sra. Presidente, dizendo que se não o fizermos e se não reconhecermos, é caso para dizer que não aprendemos nada e essa seria também outra forma de perda da aprendizagem. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora ao Sr. Ministro para responder. Tem 5 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados, agradecendo à Iniciativa Liberal e a toda a Comissão por trazer este tema ao debate. Como a Sra. Deputada Carla Castro tem dito repetidamente, é o tema que merece a nossa maior atenção e acompanhamento e também, obviamente, este escrutínio fino do Parlamento. O Plano de Recuperação das Aprendizagens, o 21-23 Escola Mais, foi criado em 2021, fruto de um amplo processo de audições e consulta, de que destaco os diretores e professores, que solicitaram ao Governo, à data, um reforço de recursos e, sobretudo, de autonomia para as decisões a serem implementadas em cada escola. Vivíamos, quando o plano foi criado, ainda em pandemia, e tanto a nível nacional como internacional existiam ainda muito poucos dados robustos sobre o impacto do encerramento das escolas na perda de aprendizagens. O primeiro ano da implementação deste plano foi ainda marcado por períodos de doença, que obrigaram a muitos alunos a ficarem em casa ou os seus professores, e por regras de distanciamento social limitadoras da normal interação nas escolas. De acordo com a Unesco, a pandemia afetou diretamente cerca de 1.600 milhões de alunos em todo o mundo, estimando-se que 7 milhões nunca tenham regressado à escola após a pandemia. Face à diversidade de impactos da pandemia, desenvolveu-se um plano de banda larga, com um elevadíssimo grau de autonomia, sem precedentes, na verdade, para as escolas, com 51 medidas a serem adotadas livremente, com a disponibilização de meios materiais, com o alargamento das tutorias, com programas específicos para o trabalho sobre competências sociais e emocionais, reconhecidamente prejudicadas e com impactos na relação com a escola e com as aprendizagens. O trabalho das escolas foi acompanhado por equipas regionais e nacionais que dinamizaram formação, jornadas de partilha de práticas e criação de redes entre as escolas. O plano deu continuidade, não nasce em 21 vindo do nada, ele dá continuidade ao conjunto de iniciativas desenvolvidas desde o primeiro confinamento, na verdade desde os primeiros dias do encerramento das escolas. E todas essas medidas e recursos continuam disponíveis para consulta, para uso e para avaliação. Os impactos da pandemia nunca foram, não são, nem serão para nós, para a nossa equipa, para o Governo, uma questão político-partidária. São matéria de ação, acompanhamento, avaliação e, sobretudo, da centralidade da nossa preocupação.
Ao longo destes 2 anos, foram publicados e estão disponíveis 17 relatórios de monitorização e progresso das diferentes medidas e ações do Plano. Estes relatórios avaliam a implementação das medidas, percepção de impactos, como referiu, monitorizando também os resultados escolares. Foi feita pela primeira vez, em Portugal, uma aferição do bem-estar emocional da comunidade educativa e foi criado um Observatório de Saúde Psicológica e Bem-Estar nas escolas. A apreciação do impacto do Plano de Recuperação das Aprendizagens fala por si. De acordo com o reporte das escolas, 90% das ações foram consideradas como tendo um impacto relevante ou muito relevante na recuperação. As medidas a que as escolas mais acederam, ou seja, aquelas que foram mobilizadas por mais de 50% dos agrupamentos, são as promotoras da aprendizagem da leitura, Escola a Ler, as direcionadas para o início dos ciclos, começar um ciclo, sabendo-se já do maior impacto que existe nas transições, as relacionadas com a melhoria dos processos de aferição e de resultados da avaliação, chamada Capacitar para Avaliar, a constituição de equipas educativas, dando mais estabilidade aos professores que trabalham com grupos e turmas e permitindo maior autonomia na gestão das turmas, e a medida Aprender Integrando, centrada na abordagem inter e multidisciplinar das aprendizagens. As medidas mais adotadas abrangeram sempre mais de 10 mil turmas por todo o país. Olhando apenas para a medida Escola a Ler, falamos de mais de 600 mil alunos diretamente envolvidos. O alargamento dos apoios tutoriais, que foram iniciados em 2016, aos alunos do ensino secundário, o reforço das equipas multidisciplinares para a educação inclusiva e a centralidade do trabalho dos técnicos especializados foram identificados como particularmente importantes. A identificação das medidas mais relevantes e consideradas mais necessárias, a recolha de dados de impacto que não estavam disponíveis em 2021, bem como a apreciação da evolução dos dados do Estudo Diagnóstico 2023, cuja divulgação será feita muito brevemente pelo IAV após a conclusão do relatório final, permite que o Plano de Recuperação das Aprendizagens para este ano letivo seja mais centrado, porque aprendemos nas medidas mais eficazes e, sobretudo, nas disciplinas e anos mais resistentes à recuperação. O confronto entre as classificações dadas pelas escolas e a aferição externa dos desempenhos dos alunos permite encontrar 2 planos de resultados. Uma estagnação geral, que permite antecipar o regresso da trajetória pré-pandemia, e resultados diferenciados em função dos anos de escolaridade, com piores resultados para os alunos que frequentavam, à data do confinamento, os anos de consolidação do primeiro ciclo, o terceiro e o quarto, e a transição do segundo para o terceiro ciclo durante esses períodos de encerramento. É esta verificação, a constante monitorização e o conhecimento de mais dados que nos permite ter, para 23-24, um plano mais focado nas áreas de conhecimento e nos anos em que a recuperação se revela mais difícil. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Ministro. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PS, ao Sr. Deputado Agostinho Santa. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, saúdo o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Nesta, como em outras matérias, podem registar-se vários tipos de abordagem. Uma primeira abordagem é que, esmiuçando tudo quanto seja possível desvalorizar, se funcionaliza a apontar todas as fragilidades e insuficiências, sem curar de apontar algo de positivo, ignorando ou minimizando. Uma segunda abordagem possível é que, escapulindo-se à percepção do que está manifesta ou veladamente mal ou menos bem, sobreleva o que acha que deve defender para lá de qualquer cedência. Uma outra abordagem. Aceitar, por um lado, declarar o que não está tão bem quanto isso, reconhecer insuficiências e, por outro lado, apontar com racionalidade o que de positivo se conseguiu, vendo todas as perspectivas. Queremos acreditar que, em matéria de análise do desenvolvimento do Plano de Recuperação de Aprendizagens, este tipo de abordagem sereno e equilibrado tem sido o nosso por princípio e por respeito. Cumprindo esse enunciado, nesta intervenção de escrutínio, vamos evitar tecer juízos precipitados ou tendenciosos de valor, aproveitando a presença do Sr. Ministro da Educação para, tendo como referência o requerimento da Iniciativa Liberal, garantirmos o sentido da utilidade desta audição. Com essa perspectiva, limito-me a alguns pressupostos para passar logo ao questionamento do Sr. Ministro. Assim, primeiro pressuposto. O requerimento da IEL, na sequência da leitura que fez do relatório do Tribunal de Contas sobre o Plano de Recuperação de Aprendizagens, pretende, sobretudo, colocar a tónica nos problemas de insuficiente definição dos termos do regime de monitorização e avaliação das ações do Plano e da afetação de recursos. Segundo pressuposto, quando se bate, como se bate na bondade e capacidade de atingir os efeitos subjacentes ao Plano de Recuperação, apetece uma vez mais ironizar como é que, em relação a um plano a que se reconhece tantas fragilidades e, pasme-se, ineficácia na sua execução, tanta gente,
e gente avisada e sabedora defendeu e defende a imperiosa necessidade da sua prorrogação no tempo. Terceiro pressuposto. Nunca se entenderá a lógica do plano 21-23 Escola Mais se não se quiser perceber e aceitar o papel central das escolas e seus protagonistas, seja na definição das ações, na alocação de recursos, na monitorização e avaliação do impacto das medidas. Não se contar com esta realidade e querer aferir a capacidade de execução só no plano central é um erro, sendo que o papel da administração a esse nível tem que ser, como é, subsidiário. Quarto pressuposto. É natural a percepção da insuficiência de recursos, muito mais quando somos exigentes nos objetivos para uma educação inclusiva que, não deixando ninguém fora dela, crie verdadeiras condições de combate às desigualdades. No entanto, é preciso sublinhar a dimensão do reforço de recursos, desde logo humanos, que nos escusamos, por tão identificados, de voltar a enunciar. Quinto pressuposto. O que se fez nos últimos anos na recuperação de aprendizagens sustenta e exige continuidade nesse esforço, sendo de aplaudir o aparecimento do Plano 23-24 Escola Mais. Lendo-o, fica-se com a ideia firmada de que se aprendeu com o desenvolvimento da anterior versão 21-23, reforçando o papel central das escolas, focando a execução em ações prioritárias, sem prejuízo de outras, aprimorando o regime de monitorização e avaliação, alocando os recursos adequados e possíveis. No seguimento destes pressupostos, coloco, Sr. Ministro, as seguintes questões. Primeira, sendo que as críticas parecem trazer implícita a ideia de que a avaliação de impacto das medidas deve permitir, de uma forma imediata, abrangente e detalhada, tirar ilações fáceis, quase intuitivas e decorrências evidentes, pergunta-se: com os documentos de monitorização existentes, é possível relacionar o desempenho dos alunos com as ações implementadas? A Comissão de Acompanhamento tem condições de desenvolver a correspondente avaliação de impactos a partir da correlação entre medidas, desempenhos e resultados? Há já dados concretos que o Sr. Ministro possa fornecer que fundamentem, pelo menos em termos de tendências dominantes, essa correlação? Segunda questão. Alegadas insuficiências de informação, déficit de definição de indicadores metas de monitorização e a também alegada percepção da eficácia da execução do Plano 21-23 impediram a reflexão e o trabalho de construção do Plano 23-24. Os instrumentos de análise, avaliação e os dados disponíveis mostraram-se para isso suficientes? Terceira questão e última. Há garantia de que os recursos humanos, na evolução do Plano 21-23 para o Plano 23-24, vão responder à continuidade do desafio de recuperação de aprendizagens, combate às desigualdades e promoção do sucesso e da inclusão? Muito obrigado. Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Ministro para responder. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Santa. Bom, eu começaria por dizer, e até na relação com o que é o relatório do Tribunal de Contas e o que foi o contraditório apresentado pelo Ministério da Educação, que reiterar aquilo que já disse em resposta à Sra. Deputada Carla Castro. Este plano é desenhado em 2021, quando ainda estávamos em pandemia, na sequência de duas resoluções do Conselho de Ministros para o funcionamento do final do ano letivo que terminou em 2020 e do funcionamento do ano letivo 2020-2021. Num contexto em que os únicos estudos que havia a nível internacional e também alguns a nível nacional sobre possíveis impactos na recuperação das aprendizagens eram extrapolações a partir de estudos já previamente existentes sobre o impacto das perdas de aprendizagem durante o verão, extrapolando-se para aquilo que seria, contando os mesmos períodos de encerramento. É uma metodologia que foi muito questionada também por alguns académicos, porque durante o verão não há acesso a qualquer
tipo de ligação com a escola e durante a pandemia com muito prejuízo houve, e também porque há uma série de condicionantes sociais que estiveram e emocionais que estiveram associadas ao período da pandemia, que não são reproduzíveis durante o período das férias de verão, como é evidente. E é por isso, foi isso que motivou este nosso plano de banda larga, ou seja, ouvindo as escolas, ouvindo vários interlocutores, fomos recolhendo várias ações que nos foram sistematicamente sinalizadas como potencialmente relevantes para criarmos este leque de possibilidade para as escolas. E algo que nos foi dito, como o Sr. Deputado referiu e bem, foi que mais do que um mini conjunto de medidas top-down, ou seja, o Ministério identificava 3 ações e as escolas, quer elas fizessem sentido, quer não fizessem, iam implementá-las, o que as escolas nos pediram foi este reforço muito grande da autonomia, e até inscrevemos no programa do Governo, em linha com o que a Sra. Deputada Carla Castro referiu, a possibilidade de muitas delas se tornarem normais, regulares, ou seja, não precisarem nem de projetos de inovação, nem de contratos de autonomia, nem de planos específicos, e é esse o caminho que estamos a adotar, em linha, como o Sr. Deputado referiu, com um caminho de progressiva crescente autonomia pedagógica das escolas, que já se tinha iniciado nos anos anteriores. Portanto, este é o contexto de partida. Vamos agora àquilo que aprendemos ao longo destes 2 anos. Portanto, nós temos, como referi, temos 4 relatórios de monitorização a partir, tendo como fonte de informação as próprias escolas. Temos resultados de provas de aferição de 2022, temos estudos amostrais exploratórios para o ensino básico e para o ensino secundário, temos estudos observacionais de algumas ações específicas com mais impacto, e aqui não é percepção de impacto, é com mais impacto na recuperação das aprendizagens. Temos 2 relatórios sobre os planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário, temos o relatório do Observatório da Psicologia e Bem-Estar sobre o bem-estar emocional nas escolas, temos o questionário que foi feito sobre o apoio tutorial específico que foi alargado ao ensino secundário, o relatório de monitorização da medida Estudo em Casa Apoia, que permitiu desenvolver mais de 4.000 recursos digitais para os alunos poderem estudar com mais autonomia nos diferentes domínios em que poderão ter tido aprendizagens deixadas para trás. O relatório de progresso também com correlações com resultados do projeto da Academia de Líderes Ubuntu, também do projeto Coopera, que teve impacto relevante, e temos também agora, como eu referi, em conclusão, pelo lado do IAV, o estudo diagnóstico 2023, que replica o que foi feito em 2021. O que é que nós encontramos em termos de correlações, no impacto no desempenho dos alunos? Encontramos, em primeiro lugar, uma constatação que diz respeito à intensidade das ações, ou seja, quanto mais medidas foram aplicadas, quando as medidas são mais em número, há mais impacto, ou seja, quando o portfólio é mais vasto, encontram-se melhores resultados. Isto motivou, aliás, só fazer aqui um parênteses, há um estudo da EPIS que nos foi apresentado agora que mostra exatamente a mesma coisa para o primeiro ciclo. Mostra também um fator acelerador do trabalho sobre competências não necessariamente relacionadas com a disciplina. Portanto, de novo, o trabalho das competências sociais. Não prediz, mas acelera melhorias de resultados. E num dos estudos cuja leitura eu sugiro, o dos estudos amostrais exploratórios, aquilo que se foi feito, foi um estudo feito pela Universidade de Évora, foi ir a escolas onde se podia controlar ações que foram desenvolvidas, ações que não foram desenvolvidas, nas escolas em que se evidenciaram melhores resultados nas avaliações internas e perceber qual tinha sido o conjunto de medidas mais relevantes. E vou já terminar, Sra. Presidente, mas só dar nota que no primeiro ciclo as ações Escola a Ler, Avançar Recuperando e Capacitar para Avaliar foram as que tiveram mais impacto mensurável. No segundo ciclo, as centradas no início do ciclo e na avaliação. No terceiro ciclo, as relacionadas com leitura e escrita.
e no ensino secundário um grande papel das tutorias e da abordagem interdisciplinar do currículo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Carla Madureira. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Ministro. Sr. Ministro, realmente reconhecemos o seu esforço e o do PS na medida de tentar querer alterar a realidade dos factos. O PSD não vai desvalorizar nada. O PSD viu todas as perspectivas e, por isso mesmo, vamos aos factos e os factos são os seguintes. O Sr. Ministro e o seu Ministério foi alertado pelo Tribunal de Contas em sede de auditoria para a ausência de monitorização possível após a escolha danosa de não prolongar a medida de reforço de crédito horário que gerou elevada contestação. Ainda assim, não reconhecendo os avisos do Tribunal de Contas, já em agosto deste ano, mantém a palavra de que a escolha das medidas a prolongar no plano 23-24 Escola Mais foi baseada nos resultados de monitorização. No que concerne ao universo orçamental do programa, é com elevada preocupação que se lê que fica comprometido o princípio da transparência orçamental e não é possível apreciar o esforço financeiro efetuado. Conclusão executada, após em sede do contraditório, o Ministério voltar a frisar o alto empenho em controlo financeiro do plano que o Tribunal de Contas mostra ser mentira. Para o Orçamento do Estado de 2024, a recuperação de aprendizagens deixou de ser uma prioridade na educação, apesar do lema de não deixar ninguém para trás na recuperação das aprendizagens, e este foi um facto que ficou bem presente na conferência que há bem pouco tempo aqui realizamos. Para o PSD, a recuperação de aprendizagens não está terminada nem devidamente implementada, tendo por isso desenvolvido várias questões ao Ministério, bem como resoluções de recomendações. E assim, após estes factos, Sr. Ministro, deixamos-lhe algumas questões. Reconhece finalmente a validade e a autoridade da auditoria do Tribunal de Contas quanto às prioridades pouco claras, a insuficiente afetação de recursos, o excessivo número de ações e a inexistência de metas e de indicadores pré-definidos para efeitos de monitorização e avaliação? Reconhece finalmente o comprometimento do princípio da transparência orçamental ao longo da execução deste plano? Qual foi, Sr. Ministro, o esforço financeiro empregue neste programa discriminado pela execução de cada rúbrica? Como justifica a escolha das medidas a serem prolongadas no plano 23-24 Escola Mais? E para terminar, em Portugal, a diferença real de aprendizagens entre os alunos que se encontram na faixa dos 15% mais ricos e 15% mais pobres é de 2 anos. 2 anos de aprendizagem separam 2 alunos apenas pela sua condição económica. 1 em cada 5 alunos tem dificuldades de leitura no 4º ano. Sintomas de uma estratégia para a educação falhada ou então de falta de estratégia. Por isso, Sr. Ministro, o que tem a dizer aos alunos que efetivamente ficaram para trás? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Ministro para responder. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou saltar a parte deselegante em que diz que eu estou a mentir, a alterar a realidade dos factos. É simplesmente deselegante, mas essa parte, como se costuma dizer, as indignidades ficam com quem as pratica e, portanto, vamos então aos factos e às questões que foram mais interessantes do que a sua abordagem inicial, a que também já nos tem habituado de vez em quando. Bom, reporta-se, eu não vou repetir, certamente porque já tinha a sua intervenção escrita, não vou repetir toda a lista dos instrumentos de monitorização que foram desenvolvidos ao longo destes 2 anos, que elenquei de forma exaustiva na resposta ao Sr. Deputado Agostinho Santa, mas queria responder concretamente às questões que me colocou. Já referi aqui também aquilo que foi, e é interessante ver também
em algum dos reportes, seja da academia, seja de algumas organizações como a OCDE e a Unesco, a abrangência de soluções que tiveram de ser adotadas durante a pandemia pelos diferentes países, e a abrangência diz respeito ou explica-se por dois fatores. E isso pode de facto ser lido por quem está mais fora do osso destas áreas, como acontece por vezes a auditores, pode ser explicado por dois fatores. Em primeiro lugar, a realidade, a forma como a pandemia teve impacto em diferentes escolas, em diferentes realidades, foi muito diferenciada. Em segundo lugar, a ausência de indicadores à data, e vou-lhe dar um exemplo concreto em Portugal. Imagino que nós tínhamos formulado metas com base nas classificações que tínhamos do ano letivo anterior. Num ano letivo em que também não foi possível realizar provas de avaliação externa, nos mesmos moldes em que tínhamos para podermos ter séries. No ano letivo 2019-2020, houve uma desregulação das classificações internas. As notas subiram muito. Nesse ano, as taxas de transição subiram. A nossa trajetória em Portugal é de uma descida muito consistente das taxas de insucesso, e naquele ano há um pico. Portanto, nós não podíamos tomar aquele ano como referência, nem sabíamos se era legítimo tomar o anterior. E por isso é que o plano tem um eixo 3, que é exatamente sobre a criação de indicadores e sobre a criação dos melhores indicadores e mais robustos para a monitorização. Pergunta também qual foi o esforço financeiro. Ele é público, é transparente. Só em recursos humanos o plano aloca cerca de 230 milhões de euros, em recursos educativos 290 milhões de euros, em formação docente 21 milhões de euros, na modernização e na componente que já aqui foi referida de recursos digitais e infraestruturais, cerca de 480 milhões de euros. Portanto, isto foi claríssimo desde o início, não há qualquer opacidade nesta alocação de recursos financeiros, e também os relatórios de execução do Orçamento de Estado permitem ver a execução de todas as rúbricas do Orçamento de Estado. Pergunta, e acho que esta é a sua pergunta, permita-me adjetivar, mais interessante, é como é que justificamos a escolha das medidas para a prorrogação do plano. Eu retomo o que o Sr. Deputado Agostinho Santa disse, que é esta contradição em termos, que é, temos um plano tão mau, mas todos querem prorrogá-lo. Há aqui qualquer coisa que é estranha nesta abordagem. Mas isso faz parte da vida. O que é que interessa aqui salientar na resposta à sua questão? Em primeiro lugar, nós tivemos, quer reuniões com os diretores, quer da análise dos instrumentos de monitorização, uma quase unanimidade na relevância do papel dos técnicos, e por isso prorrogámos os planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário com os cerca de 1.100 técnicos alocados, uma grande consenso em torno das tutorias, da necessidade de reforço das equipas multidisciplinares, e a monitorização da dimensão financeira mostrou também que o crédito horário adicional só foi mobilizado em cerca de 60% das escolas. E é isso também que nos leva, para além da ausência de alguns programas de financiamento, a optar por aqui. Importa dizer o seguinte: foi tornado claro nas reuniões com os diretores que tivemos no final do ano letivo que a disponibilidade de apoio a crédito suplementar existe, e já tivemos cerca de quase 30 pedidos. Na maior parte foram todos deferidos, houve também 6 desistências dos pedidos porque, refazendo a distribuição de serviço, chegaram à conclusão que não era necessário. Isso é algo que está previsto na organização do ano letivo e que tem sido aplicado, em particular neste ano em que as carências podem ser maiores. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Senhora Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, o Plano 23-24 é limitado porque insiste no diagnóstico da perda das aprendizagens, excessivamente preso ao impacto da pandemia. No diagnóstico e nas soluções há outros fatores estruturais que devem ser considerados. Começo pelo diagnóstico. É preciso incluir, por exemplo, a falta de professores, pelo menos a uma disciplina que afeta neste momento, não sei se o número é rigoroso, mas prefiro que tenho, cerca de 50 mil alunos,
e que atinge cada vez mais disciplinas estruturais como o português e a matemática, ou, um outro caso, a instabilidade nas escolas resultante, por exemplo, de greves de técnicos operacionais ou de professores. É preciso ponderar outros fatores como intempéries, mesmo que tenham um impacto circunscrito no território. Em suma, importa dar o passo de integrar na ideia de escola o princípio permanente da recuperação das aprendizagens. É que só assim haverá respostas estruturais. O plano 23-24 Escola Mais poderia ter avançado nesse sentido em relação ao plano 21-23, mas não avançou. Reconheço que o plano 23-24 Escola Mais procura identificar os principais domínios em que deve incidir a recuperação das aprendizagens. Indica-se a literacias da leitura e da informação, a literacia da matemática ou a científica. É claro que isso facilita a autonomia e a orientação dos agentes do terreno das escolas, sem dúvida. O problema é que depois não são disponibilizados recursos adequados nem a aferição rigorosa do seu impacto. E como foi aqui referido, é o que indica o relatório de auditoria do Tribunal de Contas sobre o plano 21-23. Portanto, as dúvidas sobre a sustentabilidade financeira do plano subsistem de 21-23 para 23-24. Passo agora ao diagnóstico, do diagnóstico às soluções, ou, em rigor, a outro tipo de diagnóstico e soluções. Há um vazio estrutural ao nível da macropolítica, e esse vazio é da responsabilidade direta do Ministério da Educação e tem impacto na perda e recuperação das aprendizagens. Um primeiro ponto. Senhor Ministro, a indisciplina nas salas de aula pode ou não prejudicar a qualidade e o ritmo das aprendizagens, pode ou não prejudicar os planos de recuperação das aprendizagens? Sim ou não? Isto é, saber se o Governo tem equacionado este fator. Segundo ponto, a extensão dos currículos, programas e horários é ou não um fator que agrava tanto a perda quanto a recuperação das aprendizagens? Sim ou não? Se não reside neste núcleo uma possibilidade de um melhor enquadramento que reforçaria a eficácia, quer dos planos de recuperação, quer das próprias aprendizagens dos alunos. Terceiro ponto, nós estamos a viver uma situação de crescimento sem precedentes de alunos estrangeiros cujo currículo anterior não se ajusta ao currículo português ou que não têm sequer o português como língua materna, se isso é ou não um fator com impacto negativo na qualidade, ritmo ou recuperação das aprendizagens. O facto de poder haver, numa mesma turma, alunos com percursos escolares distintos e 2, 3, 4, 5 idiomas maternos diferentes, se isso é ou não uma desvantagem para a generalidade dos alunos que têm de trabalhar nessas circunstâncias. É importante saber se o Governo terá equacionado o impacto da chegada de alunos estrangeiros no contexto do plano de recuperação das aprendizagens e até das aprendizagens em geral. Sim ou não, se o Governo teve essa preocupação. Nós sabemos que nas áreas residenciais mais carenciadas, é nelas que se concentra a imigração. Portanto, é nessas escolas que se confrontam os maiores desafios ao nível da recuperação da aprendizagem. E é importante saber se a gestão deste fluxo migratório foi ou não pensado pelo Governo quanto ao seu impacto no ensino em geral e na elaboração dos planos de recuperação das aprendizagens. Portanto, para terminar, o fundamental é que o Sr. Ministro da Educação deixe no Parlamento a certeza do plano 23-24 Escola Mais ser mais estrutural, mais abrangente, integrado, sistematizado, eficaz, sustentável no tempo, no que diz respeito à recuperação de aprendizagens, comparativamente ao plano anterior de 21-23. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Ministro para responder. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Mitar Ribeiro. Eu penso que, na sua intervenção,
nós temos vários planos em interação, e agora não estou a usar a palavra plano como plano de recuperação de aprendizagem, várias dimensões em interação. Há uma circunstância que foi pontual, mas com grande impacto, que foi a pandemia, e à qual tivemos de reagir durante a pandemia, no pós-pandemia. Há uma circunstância que é mais infraestrutural neste momento, que é o tema da necessidade de formação de professores, das dificuldades de substituição de professores, e nesse capítulo, sobre o qual certamente teremos a oportunidade de falar várias vezes, estamos a ter resultados acelerados da diminuição das turmas sem professor, também muitos casos de substituições já pedidas, ou seja, já colocámos 3 vezes professores para um mesmo horário desde o início de setembro. Portanto, essa é mais infraestrutural. E depois fala de uma série de dimensões que estão na base daquilo que este Governo tem vindo a fazer neste ciclo político de 2015, que é identificar necessidades de aprofundamento curricular, de reforma curricular e de uma atenção muito especial a dimensões que têm a ver com a educação inclusiva, com os alunos, não gosto muito da palavra, mas é a que é utilizada, os alunos mais vulneráveis, ou seja, que têm mais fatores preditores da exclusão em termos de sucesso escolar, e reforçar as medidas que temos exatamente para estes alunos. É isto que justifica, por exemplo, a nível mais de recursos, o grande reforço que tivemos de psicólogos em contexto escolar, a criação das tutorias logo em 2016 e que este plano agora alargou, uma ação mais intensa por exemplo, do Plano Nacional de Leitura, com estudos dedicados à identificação precoce de necessidades de leitura, o desenvolvimento neste plano dos rastreios auditivos e visuais à entrada do primeiro ciclo, dimensões como o aprofundamento de programas relacionados com as competências sociais, porque sabemos que muitos alunos que têm insucesso, isso não se deve a nenhuma dificuldade de aprendizagem, deve-se a uma má relação com a escola, por vezes a questões relacionadas com uma má relação consigo próprios até, e por isso também, quando fala da indisciplina, todas as ações que estamos a fazer, em particular na interação com a Escola Segura, no programa Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência, na campanha que temos este ano para uma relação mais equilibrada com o mundo virtual, visam exatamente a redução destes fatores que prejudicam as aprendizagens. E, portanto, há aqui um olhar integrado sobre o que é o projeto educativo nacional, digamos assim, o que é o nosso currículo nacional, que não desperta para as desigualdades a partir da pandemia. Houve muitos comentadores da nossa praça que só descobriram que havia desigualdades no contexto educativo ou só se tornaram muito conscientes e alerta a partir da pandemia. Eu disse sempre, e tive a oportunidade de o dizer, tanto eu como, na altura, o Ministro Tiago Brandão Rodrigues, que a pandemia foi uma lupa sobre o sistema educativo. Os problemas que já existiam tornaram-se de larga escala e tornaram-se muito maiores e muito mais evidentes para todos, não é? E por isso é que, com o caminho que tínhamos vindo a trilhar, nós pudemos intensificar algumas ações que já tínhamos. O programa Escola a Ler pega em várias medidas que estavam em pequena escala em desenvolvimento do Plano Nacional de Leitura na rede de bibliotecas escolares e deram-lhe mais intensidade. Para dar aqui apenas um exemplo. Quando também o caso dos alunos estrangeiros, o bilinguismo, seja em contexto for, e o multilinguismo nunca são um problema, são sempre um trunfo, o bilinguismo é cognitivamente benéfico para todos nós. Desculpe lá meter aqui a minha colherada de linguista na audição, mas nós já tínhamos começado a trabalhar nisto. Em 2022 é publicado um despacho sobre a reorganização possível do português língua não materna. Percebemos ao longo deste ano 22-23 que a sua apropriação não é muito grande e este ano está no centro da nossa ação para este ano letivo, reforçar ainda mais o trabalho sobre o português língua não materna. Última nota, refere-se
ao relatório da Auditoria do Tribunal de Contas, eu não vou fazer deste debate um debate com o Tribunal de Contas. Tivemos a oportunidade de reunir com a equipa de auditores, tivemos a oportunidade de apresentar o relatório, o que foi apresentado nas reuniões foi ignorado no relatório da auditoria, portanto, depois fizemos o contraditório, portanto, isso tem a ver com como o processo da auditoria decorreu. Há, contudo, algo que eu tenho que dizer. O plano de recuperação das aprendizagens é um plano das escolas e houve uma entidade que os auditores do Tribunal de Contas nunca ouviram, que foi as escolas. E, portanto, a diferença entre esta auditoria e os 17 estudos que alguns dos senhores deputados ignoram nesta audição, que só trazem um relatório, que é o relatório da Auditoria do Tribunal de Contas, é que os estudos que temos, que nos dão evidências para construir o plano para o próximo ano letivo, ouvem quem desenvolveu o plano, que foram as escolas. E essa é uma diferença fundamental. E é preciso também ter o respeito pelas escolas, que são os executores do plano, quando se faz uma avaliação do plano. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Ministro. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Alma Ribeiro. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, agradecer o facto de aqui estarem a prestar esclarecimentos e começar por dizer algo que julgo que deve presidir a qualquer debate neste momento sobre a educação, que é a ideia de que se a epidemia deixou muito mais visíveis os problemas estruturais da escola pública, também deixou muito mais claro o papel determinante e insubstituível que têm os profissionais, e nomeadamente os professores na formação e no apoio das crianças e jovens e, portanto, mais do que nunca, aquilo que podemos fazer para corresponder às evidências é valorizar esses mesmos trabalhadores, a sua abnegação e o seu esforço. Um outro aspecto é que naqueles 2 anos, de facto, não se perderam só aprendizagens, como se agravaram desigualdades que já existiam, que já estavam, que já se verificavam em muitas crianças e muitos jovens que tinham já um percurso de insucesso escolar ou que, por outro lado, tinham necessidades educativas específicas que necessitavam agora de um maior apoio e que não estão a encontrá-los. E, de facto, as várias entidades que se têm pronunciado aqui no grupo de trabalho que esta Comissão promoveu, são muito explícitas na ideia de que algumas destas medidas têm que ser estruturais, não podem ser conjunturais e têm que ser implementadas de uma forma mais definitiva. E, de facto, não podem depender de financiamento comunitário, se queremos que sejam políticas, digamos assim, de Estado, políticas centrais para o nosso país, por isso mesmo não podem depender de financiamento externo, e isto aplica-se também à questão da disponibilização dos créditos horários para a recuperação de aprendizagens. E nós não conseguimos, de facto, compreender a decisão do Governo. De facto, não é o único relatório que devemos ter atenção, mas o relatório do Tribunal de Contas refere que são várias as entidades que dizem que é preciso ponderar, de facto, a continuidade e o reforço dos docentes e dos técnicos especializados, designadamente para assegurar atividades letivas a todos os alunos, não obstante o trabalho que foi desenvolvido, a insuficiência de recursos permanece crítica e, portanto, a partir daí fica tudo comprometido. Tratando-se agora, no nosso entender, verdadeiramente de um segundo ano de aplicação do plano, tendo em conta que o primeiro também foi marcado ainda pela instabilidade e pelos confinamentos, etc., não se pode agora cortar as pernas, digamos assim, a esse plano. E, portanto, a questão que lhe colocamos é o que é que impede o Governo garantir que as escolas vão ter todos os recursos necessários para a efetiva recuperação de aprendizagens num contexto em que há excedente orçamental, em que há perspectivas positivas inclusivamente e que, não devendo depender disso, há também, digamos assim, inputs financeiros importantes a ter em causa. E que resposta tem, então, para se garantir que os pedidos de mais professores, de mais técnicos especializados, em especial estas equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva, que esses apelos são respondidos de uma forma positiva e, por consequência, porque é que, então, não se repõe os créditos horários que estavam alocados em 21-23 e que se transponha
para 23-24, até ser necessário através das verbas do Orçamento de Estado. Nós, daquilo que ouvimos, deixam-nos muitas poucas dúvidas da necessidade de adotar estas medidas com caráter estrutural. E, portanto, não percebemos, e queríamos perguntar, que elementos é que contrariam, no sentido de fundamentar as alterações introduzidas e o fim destas medidas, que contrariam depois toda a percepção que nos foi aqui trazida, exatamente no sentido de que não podem cessar, antes há que as reforçar. Isto, para terminar, julgo que se resume na ideia de é uma prioridade ou não é uma prioridade, porque quando avaliamos a política de um governo, uma política, a estratégia, digamos assim, de desenvolvimento e o programa, se é uma prioridade, ela tem que ter um correspondente em medidas e em investimento. Portanto, nós não podemos dizer que é uma prioridade e depois isso não ter o correspondente do ponto de vista fático, porque senão não é uma prioridade, é conversa, não é? E, portanto, conversa nós não necessitamos, precisamos efetivamente de medidas que contrariem precariedade naqueles que são essenciais para ultrapassar as dificuldades, turmas que têm um número excessivo para as necessidades educativas, inflexibilidade, digamos assim, para gerir as necessidades de desdobramento, pronto, enfim, condições para que haja uma prática que seja assente na diferenciação pedagógica, naquilo que são as necessidades particulares de cada um e do seu processo, que nunca será igual, e se nós entendemos que 2 anos não é suficiente, temos que ter em conta que haverá aspectos muito assimétricos e progressos muito assimétricos, e isso tem que ser também concluído. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Ministro para responder. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera, pelas suas questões. Disse, de facto, a coisa certa no início da sua intervenção, que é a pandemia foi uma fábrica de agravamento de desigualdades em todas as esferas da sociedade e na educação também de uma forma particular, e essa foi, aliás, a nossa preocupação desde o início. Quando há pouco, na intervenção da resposta à Sra. Deputada Carla Castro, eu referi que o trabalho não começa em 2021, recordo que logo desde o primeiro confinamento, a nossa preocupação, logo primeiro fim de semana, depois do anúncio do encerramento das escolas, foi montar a rede de escolas de acolhimento, o fornecimento de refeições, foi um dispositivo que foi montado num fim de semana, e um grande foco nas ações para tentarmos chegar àqueles alunos a quem sabíamos que a escola ia faltar mais, digamos assim. Faltou a todos, mas penso que estamos de acordo quando dizemos que a alguns foi ainda mais terrível, para alguns foi ainda mais terrível o encerramento das escolas. E foi também nesse sentido que no segundo ano letivo, ainda antes do Plano de Recuperação das Aprendizagens, a resolução do Conselho de Ministros que foi definida na altura previu que alunos beneficiários de terapias, alunos que estavam sinalizados pelas CPCJ, alunos para quem as escolas identificavam que o ensino à distância não estava a ser eficaz, que as escolas estivessem abertas para acolher esses alunos, e as escolas assim o fizeram, e muitos desses alunos estiveram na escola mesmo em períodos de confinamento transversal. Portanto, esta preocupação partilhada, acho eu, foi sempre a nossa preocupação durante este período. Também, como já tive a oportunidade de dizer, e está inscrito no programa do Governo, de facto, o nosso objetivo tem sido avaliar quais são as medidas, porque há muitas medidas destas 51 medidas, temos falado aqui, como é evidente, e sempre muito dos recursos financeiros alocados, mas há muitas destas medidas que são medidas organizacionais, medidas gestionárias, medidas pedagógicas de intervenção didática, que de facto não carecem de um plano.
Elas foram agora implementadas, foram avaliadas. Nós também este ano, já no âmbito do programa Escola Mais 23-24, a Direção-Geral da Educação já publicou um site com recursos didáticos e pedagógicos validados, com validação científica, e decorrem muito também destes anos, para poderem ser utilizados pelas escolas e pelos professores. Nós este ano, quase parece paradoxal o que eu vou dizer, mas nós este ano já temos mais professores em funções do que tivemos durante o ano de plano de recuperação das aprendizagens. Isto tem a ver com o reforço de crédito que tem sido pedido para algumas escolas, tem a ver com o facto de termos mais turmas, tem a ver também com o facto de termos progressivamente cada ano mais turmas reduzidas por incluírem alunos com necessidades educativas específicas, cujo o plano educativo individual mobiliza a redução de turma como medida pedagógica. E temos já também, tocando num dos pontos que refere, nós temos também, fruto da vinculação que fizemos este ano e das vinculações que fizemos desde 2015, nós hoje temos 91% dos nossos professores são professores com vínculo permanente, mas queremos continuar porque ainda há muitos em situação precária e por isso é que introduzimos um mecanismo regular de vinculação. A Sra. Deputada referiu duas dimensões que são exatamente aquelas que foram também critério na definição do plano para este ano. Referiu os técnicos especializados e uma das medidas prorrogadas para este ano foi exatamente a prorrogação da medida dos planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário a que estão afetos os técnicos especializados, maioritariamente psicólogos, educadores sociais, terapeutas da fala, são assim os mais representados nas opções de contratação das escolas, são cerca de 1.100, e prorrogámos-los, apesar de não serem referidos como uma medida necessariamente a prorrogar no relatório do Tribunal de Contas, porque temos o relatório de monitorização das escolas e a auscultação às escolas que nos dizem esta é uma medida fundamental a prorrogar. Nós claramente não. Outra medida que a Sra. Deputada referiu foi as equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva. Estamos de acordo e, por isso, o reforço de crédito horário para essas equipas também foi uma medida prorrogada. E vamos avaliar, temos mais precisão este ano na capacidade de monitorização e avaliação, porque sabemos mais, porque o reporte também não precisa de ser tão exaustivo como era quando estávamos dependentes de financiamento externo, em que o trabalho burocrático das escolas exigido para a validação dos horários concedidos foi muito grande, por imposições da entidade financiadora. Acho que não estamos de acordo, mas se calhar nunca estaremos sobre a bondade da utilização de fundos comunitários. Eles existem e o melhor é utilizá-los bem para aquilo que faz falta. E neste caso o que fez falta foi apoiar as escolas e, portanto, sempre que assim for e que tivermos essa possibilidade, assim faremos. Mas agradeço as suas questões. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro. A palavra de novo ao Grupo Parlamentar requerente, à Sra. Deputada Carla Castro. Está. Obrigada, Sr. Presidente, de novo, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. Bem, obrigada pelos esclarecimentos. O debate foi, obviamente, bastante interessante. Não obstante, fico com uma sensação que ainda poderíamos ter claramente sido mais profundos, ter havido mais clareza, mas pelo menos, e por muito que fique aquém das expectativas, porque para mim ficou, eu acho que é sempre importante nós demonstrarmos a importância do tema e darmos a visibilidade, respeito, escrutínio e importância, nomeadamente para a comunidade escolar. Eu noto que não respondeu às críticas e recomendações concretas da auditoria do Tribunal de Contas, ao contrário da auditoria cujas recomendações são bastante claras, o contraditório não o foi. Eu até estava a pensar se deveria ser uma presunção da assunção que concordava com as críticas, até ter ouvido o que o Sr. Ministro disse que fez contraditório, que não foi incorporado no Tribunal de Contas, mas então ainda para mais se exigiria
que esse contraditório, essa insatisfação aparente em relação ao conteúdo do relatório que fosse aqui esclarecida hoje. Era esse, é aqui o espaço, é aqui que nós inclusivamente perguntámos diretamente. Eu, na primeira fase, perguntei se reconhece as críticas e possibilidade de melhoria perante a auditoria do Tribunal de Contas. Falámos ainda aqui de diversas dificuldades, desde a leitura dos alunos do quinto ano, falámos de alunos que ficaram para trás. Não é incoerente dizer que se quer prolongar, assumindo que há margem de melhoria. Aliás, é importante que saibamos melhorar, reconhecendo, e o discurso que vai, quer de outras bancadas, quer do Sr. Ministro, se for nesta linha, está errado. Eu acho que nós somos especialmente responsáveis também aqui, até pela própria literacia em relação ao tema. Nós não devemos misturar impacto com percepção de impacto, nós não devemos falar de comparação de notas quando sabemos que a dificuldade ou os critérios dos exames não são os mesmos. Comparar o que não é comparável não é bom. Pode ser útil para alguma narrativa, sem dúvida, mas é muito prejudicial à qualidade da política pública. Este é um tema demasiado importante e nós não podemos, muitas vezes, dizer que este é um tema que nos une e depois continuarmos nessas narrativas que não vão à profundidade do tema. Nós queremos uma escola que seja exigente e é a exigência que promove a excelência, é a exigência que defende melhor as famílias, as crianças que vêm de famílias mais desfavorecidas. Concordo a 100% quando disse que nós não despertarmos para as desigualdades na pandemia. Esse é um ponto importante. E é um ponto importante porque creio que talvez a sociedade, muitas franjas da sociedade tenham ficado mais despertas para efetivamente o que se passa ao nível da desigualdade e o impacto da escola, dos professores, da família, da escolaridade da mãe. Isso é uma coisa que tudo isto nós temos esta percepção, mas isso se calhar não é amplo. E pelo menos, eu não quero dizer vantagem porque não é uma vantagem o que aconteceu, mas essa visibilidade é positiva. Agora, nós também temos de ter a responsabilidade do que é que fazemos com isso. E não nos podemos esquecer que as assimetrias, as desigualdades, aumentaram. E a pandemia foi extremamente gravosa para as famílias e, sendo para nós o tema da igualdade das oportunidades tão relevante, isto é sempre de vincar e saio daqui com não menos preocupação, não é só em relação à escola, seja ela pública ou privada, é em relação à política pública de educação e à recuperação de aprendizagens em concreto. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Ministro para responder. 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos, a toda a Comissão, por este debate sereno e, de facto, focado, diria eu, naquilo que interessa mesmo, que são os alunos e esta circunstância estrutural, em algumas dimensões, pontual e resultado de uma situação extraordinária noutras. Partilho da Sra. Deputada Carla Castro esta sensação de que podíamos ficar aqui muitas horas a discutir e certamente a encontrar pontos de melhoria e a identificar também em conjunto com a Comissão e com o grupo de acompanhamento que tem trabalhado nisso aqueles aspectos que são mais positivos e os que são mais negativos face à experiência acumulada, uma experiência acumulada pelo Governo, uma experiência acumulada pela Assembleia, uma experiência acumulada pelas escolas, uma experiência acumulada pelas famílias, por todos os que integram o olhar sobre a educação. Eu só repudio nesta sua intervenção a ideia que viemos para aqui com narrativas, ou que estamos a usar os resultados para alimentar narrativas. Não há aqui nenhuma narrativa ou tentativa de construção de factos ou de realidades paralelas. Há dificuldades sérias, algumas que são estruturais nas aprendizagens dos alunos. Nós estamos a trabalhar, por exemplo, deu o exemplo, e penso que a Sra. Deputada Carla Madureira também referiu o caso das dificuldades na leitura, que são muito persistentes e em alguns anos de uma forma particular, e por isso, por exemplo, todos os materiais de leitura orientada em sala de aula estão a ser redesenhados e alguns já estão divulgados pelo Plano Nacional de Leitura. A figura do contrato de leitura que é utilizado na disciplina de português também está a ser muito melhorada exatamente para fomentar o gosto pela leitura. Portanto, estamos sempre a trabalhar na melhoria, como disse. Portanto, não há narrativas, há dados de diferente qualidade. Eu acho que ninguém tem a expectativa de uma melhoria súbita de resultados depois de 2 anos de pandemia, ou seja, é normal, é natural que haja quedas, sobretudo nos anos mais avançados até porque apanharam anos, como eu referi na intervenção inicial, de consolidação de aprendizagens. Quem esteve no 3º e no 4º ano, que esteve agora no 6º, que está na entrada do 7º ano,
foram alunos muito particularmente prejudicados. O mesmo para os alunos que estiveram no final do segundo ciclo e terceiro ciclo. A transição para o sétimo ano é sempre difícil e apanharam a pandemia nessa altura. São os alunos que agora estão a começar o 10º e é por isso que na aprendizagem de tudo isto e já com resultados de desempenhos, nós podemos também afunilar e ser mais focados no plano para este ano, dizendo há grupos e turmas e áreas do currículo que são mais difíceis e mais, como eu disse, o Sr. Secretário de Estado disse que não gostava da palavra, eu também não, mas não encontramos outra, mais resistentes à recuperação. Ou seja, e daí estarmos a acompanhar as escolas para focarem nos anos, no 7º e no 10º ano, em particular, em função dos resultados que temos, olhar, e quando eu este ano lamentei que houvesse uma decisão que desmerecesse as provas de aferição na relação com as greves, é porque as provas de aferição são uma fonte muito importante destes dados mais de pormenor a que a Sra. Deputada Carla Madureira se referia, para sabermos exatamente onde é que estão as dificuldades mais específicas para termos estratégias a melhorar. Mesmo para terminar, e estou um bocadinho fora do tempo, mas quando pergunta, reconhece críticas da Auditoria do Tribunal de Contas, reconhece críticas de todo o lado e por isso eu identifico como um problema da Auditoria do Tribunal de Contas o facto de não ter entendido, a palavra é dura, mas é a que vou usar, a centralidade das escolas na execução do plano e a necessidade de ouvir as escolas, de não ter entendido o papel subsidiário da administração, como o Sr. Deputado Agostinho Santa aqui referiu. Obviamente é uma auditoria que é feita durante a execução do plano, portanto ainda não tínhamos todos os instrumentos de reporte financeiro e de execução que são sempre definidos no final, mas também reconheço que podemos melhorar, e bastante, os instrumentos de reporte e de monitorização do próprio plano, e isso está na resolução do Conselho de Ministros para o plano de 23 e 24, uma das nossas intenções é, por exemplo, fazer algo que ainda não foi possível fazer, que é tentar fazer a trajetória de aprendizagem de alunos, de uma amostra de alunos, desde o antes da pandemia ou durante a pandemia e até à conclusão deste processo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro. No final desta audição, resta-me agradecer as intervenções dos Srs. Deputados e também os esclarecimentos prestados pelo Sr. Ministro. E a nossa reunião ainda vai continuar, portanto, agradeço que continuem na sala. Muito obrigada.